Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e eu ensino pessoas a desenvolverem habilidades artísticas e a transformá-las em fonte de renda. E hoje eu vim te explicar sobre um alfabeto visual. Quais são os elementos de uma composição de uma arte abstrata? Eu tenho um trabalho aqui que eu desenvolvi, que eu chamo dessa nova série de superfícies sensíveis, e vamos encontrar neste trabalho alguns elementos então dessa composição. Primeiro eu quero te apresentar esses elementos. Eu listei ele em 11 pontos que eu acho relevantes. Não necessariamente precisa acontecer todos esses pontos no trabalho, mas facilita muito a comunicação, principalmente para você defender o seu trabalho, para quando você precisa explicar este trabalho para alguém, ou até mesmo para você usar como uma ferramenta para compor um trabalho. Às vezes você passa do ponto, ou então deixa o trabalho raso, a desejar em alguns elementos. Então, se você usa de recurso esse alfabeto visual, você entende esses elementos da composição, pode facilitar seu processo. Então são 11. O primeiro elemento da composição é a parte de suporte de expressão, aonde você pinta. No meu caso aqui, eu usei um painel retangular. Eu posso compor tanto na horizontal como na vertical. Ele poderia ser também tela, painel, papel, parede, pode ser também uma madeira. Então este é o suporte de expressão. O segundo elemento é a superfície e texturas. As texturas, elas provocam sensações no trabalho. Então pode ser uma textura rugada, pontilhada, aveludada, granulada, felpuda, de acordo com a mensagem que você pretende passar, o tipo de textura utilizado. O terceiro elemento da composição é o padrão de unidade, é um elemento que se repete. Então, no caso, aqui na minha arte abstrata das superfícies sensíveis, eu tenho uma cor que se repete, um movimento que se repete no fundo do trabalho. Isso gera um certo conforto e harmonia e traz um certo ritmo para o meu trabalho. E esse elemento ele se repete como um ponto de partida no trabalho todo. Isso também provoca uma certa segurança para você dar sequência. Para quem faz o figurativo, por exemplo, se ele repetir vários elementos como quadrados ou círculos, isso é um padrão que se repete, que ajuda dá uma certa harmonia nessa composição. O quarto ponto é o ponto de foco, é o ponto de interesse. Você pode usar a regra de 3, que é dividindo esse trabalho em 3 partes, na horizontal e na vertical, para encontrar um ponto de interesse primário, principal, ou ponto de interesse secundário. Ou então você pode fazer de uma forma mais intuitiva. Esse ponto de interesse seria assim: algo que te prenda a atenção. No meu caso aqui, eu trabalhei com um tom café, um elemento que traz um movimento, que quando eu aprecio a obra, o meu olhar direciona para esses pontos de interesse, que são essas linhas mais orgânicas que compõem o meu trabalho. Ela se enquadra dentro de um elemento que eu usei da composição. Se eu dividir aqui em 3 partes, esse elemento aqui, olha, ele é um ponto de interesse principal, que dá um leve rosé, com uma cor que diferencia das outras cores. O quinto ponto é o próprio ponto em si. Quando você estuda a composição, a gente, a primeira coisa que lê, né, é o ponto. É o ponto de partida para compor qualquer tipo de trabalho. Você junta, soma vários pontos e compõe um elemento. Na história da arte a gente vê aquele movimento do pontilhismo, que eram formas que eram construídas através de diversos pontos, de diversos tamanhos. Esse foi o movimento do pontilhismo. Então, no meu trabalho aqui, são vários pontos que se juntam e cria uma mensagem. O sexto é a linha. Essa linha ela pode ser linhas paralelas na vertical, na horizontal, na diagonal, linhas quebradas que formam uma escadinha, linhas orgânicas, linhas aleatórias,
No meu trabalho ele formou linha assim. Quando trabalha-se aqui, você observa o refluxo da minha pintura, ela formou linhas. E essas linhas, elas podem também, tudo é mensagem, tudo é mensagem. A textura, a forma do seu trabalho, a unidade, o padrão de unidade, o ponto de foco, a linha, tudo é mensagem. E a linha, por exemplo, ela pode te trazer, levar ao medo, à dor, ao ímpeto, a vários locais, né, de acordo com o seu estado de espírito. Outro elemento, que é o 7º elemento, é a simetria. Pensa às vezes num certo equilíbrio, você pode até explorar a simetria dentro do seu estilo, da sua forma de expressão. A simetria, né, por exemplo, meu rosto é simétrico, um lado é igual ao outro. Isso traz o quê? Equilíbrio e harmonia. Numa obra você pode explorar o equilíbrio como um elemento da composição, para facilitar essa sua comunicação, o seu alfabeto visual. O 8º ponto dos elementos da composição é a forma em si. Eu falei da forma dentro do suporte de expressão, né? Um suporte de expressão, ele é onde você pinta, foi dos tipos de suporte, mas você também pode pensar na forma retangular, que é o caso desta, quadrado, oval, círculo, formato de um trapézio, né? Isso na forma do teu suporte, que pode conversar também com a forma que você pintou o seu trabalho abstrato. Você pode usar esses elementos dentro da sua obra abstrata. A gente pode, até mesmo um figurativo, né? Quando a gente estuda o cubismo, a gente vê formas geométricas que se juntam e criam uma nova forma. E o 8º, aliás, o 9º ponto é a proporção. Quando se fala em proporção, a gente fala, mas proporção na arte abstrata, Norma? Sim, também, né? A proporção você pode usar como recurso. Se de repente eu explorar o meu ponto de foco, ponto de interesse no meu trabalho todo, no meu painel todo, esse aqui tem 2,50 por 1,40. Se o ponto de foco for dele todo, de repente é uma mancha só de uma cor, talvez você olhe para o trabalho e fala assim, nossa, né, ficou desproporcional o meu ponto de foco. Quando se fala em proporção, do figurativo, é mais fácil dar um exemplo. Quando você desenha uma árvore do tamanho de um selo e você pensa em fazer esta mesma árvore com altura, largura, na mesma proporção em uma parede, ela precisa ter as mesmas medidas, o que tem no selo e o que tem na parede. Então, quando a gente fala, isso está proporcional. O 7º elemento da composição, isso merecia um bate-papo só para esse ponto, são as cores. As cores. Com as cores você explora todos esses elementos da composição. As cores, elas dão vida, elas passam uma mensagem, elas representam seu estado de espírito e ela também, ela tem um poder muito forte de passar a mensagem da sua ideia inicial no trabalho, né? Toda a sua pesquisa, a mensagem, todos os elementos da composição pode estar lutando por sua mensagem. As cores também, ela vai estar lutando por ela. E o 11º ponto, que eu acho assim indispensável, até eu tenho uma live no canal que eu falo sobre este assunto. Eu reviso na live a respeito dos elementos da composição, digo tanto que eles são importantes para você ter alfabeto visual. O 11º ponto é o não passar do ponto, ou seja, você às vezes, é complicado um trabalho que falta algo, que não está maduro o suficiente, que não tem tudo, mas o trabalho também que às vezes passa do ponto, quando você, por exemplo, entra no processo criativo, processo de pesquisa e pesquisa muito, se alimenta, passa por processo de incubação, você fica tão abastecido e quer colocar tudo aquilo num trabalho só, um trabalho único. E aí ele pode passar do ponto, pode criar um certo desconforto. Isso é errado em arte? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, se a mensagem é gerar um certo conflito, um exagero. Às vezes a mensagem é essa e tudo bem também. A arte a gente tem que sempre colocar
um entre aspas. Eu não tenho uma resposta fechada para tudo. Revisando então com você os 11 pontos relevantes para compor um trabalho criando um alfabeto visual. O primeiro ponto é o suporte de expressão, o segundo ponto são as superfícies e texturas, o terceiro ponto é o ponto de unidade ou unidade padrão, o quarto ponto, ponto de foco, o quinto ponto, o próprio ponto, o sexto, a linha, o sétimo, a simetria, o oitavo, a forma, o nono, a proporção, o décimo, as cores e o 11º, não passar do ponto. O que eu compartilho com você é a minha vivência, a minha experiência trabalhando com arte há 38 anos. Eu sou professora de arte, tenho uma escola de arte e ministro cursos online também. E a ideia aqui é compartilhar mesmo, fazer você desenvolver habilidades artísticas, transformá-las em fonte de renda. Tem uma galeria de arte que eu comercializo meu trabalho, tem a escola de arte que eu ministro os cursos, tem o ateliê onde eu crio os trabalhos. Pronta aqui para compartilhar toda essa vivência com você. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica.